Olá, pessoal. Iniciando mais um Pod7, podcast da 7 Marketing. Hoje aqui como convidado, um cliente, parceiro, amigo muito especial, o Paulo da Stock Alimentos. Vamos conversar bastante, conhecer um pouquinho da história do Paulo, da Stock, os diferenciais de mercado. Vamos explorar bastante o conteúdo aí de alimentação, de logística, distribuição, a parte de estoque de alimentos no geral. Então, Paulão, seja bem-vindo. Obrigado aí ter aceito o nosso convite. E vamos embora, vamos conversar. Eu que agradeço aí o convite. Faz tempo, né, que você já me convidou e as agendas não estavam combinando, mas agora deu certo. Maravilha. A gente estava até conversando fora, né, do tempo, né? Acho que a Stock já é cliente da 7, acho que juntando tudo dá uns 7 anos, vai. Teve uma primeira passagem. Primeira passagem lá atrás, em torno de 2009, 2010. Você ficou um período aí de 3 anos, e agora retomou, acho que já está há 4 anos. Então, somando os 2 períodos aí, sim, dá em torno de 7 anos, né, de parceria. Então, a Stock já é um cliente já faz parte aí dos 20 anos de história da 7, já é um cliente muito especial para nós. Paulo, conta um pouquinho para a gente como começou, de onde surgiu a ideia da Stock Alimentos. Conta um pouquinho a história, acho que é legal ter a história da marca com um empreendedor por trás, né? Bom, a Stock parece até meio clichê que eu vou te falar, mas assim, comecei do zero mesmo, literalmente. Então, eu que fazia as compras, as vendas, as entregas. Com isso, eu tive a oportunidade de estar visitando vários restaurantes. Então, eu ia enxergando as necessidades que o restaurante tinha naquele momento. E, com isso, eu fui fazendo prospecção de novos produtos, de novos fornecedores, fui abrangendo o meu mix e tive foi tendo um crescimento orgânico, foi bem interessante. Hoje, assim, eu tento passar ainda os mesmos valores, né? Eu tento passar isso para o pessoal que trabalha comigo. É uma coisa difícil de se fazer, né? De você colocar esse pensamento de cultura, né? Fazer essa cultura. Cultura, a gente conversa bastante aqui, às vezes em alguns podcasts sobre cultura. Acho que é a parte mais difícil para mim, para você, acho que para a maioria dos empresários, é você passar, né? Porque você começou sozinho, eu também, e aí a empresa vai crescendo, precisa de estrutura, de Exatamente, colaboradores, e como passar, né? A cultura, na minha opinião, quando eu não estou presente, que as pessoas ajam como eu ajo com a minha empresa, né? Tem essa visão de dono e muitas vezes é difícil, né? Sim, eu acho que você tem que investir em treinamento, e às vezes pelo tamanho da empresa você não tem como fazer esses investimentos, mas é o desafio, né? Realmente, se você quer crescer, você precisa delegar, você precisa ter pessoas que têm o mesmo foco que você, que têm essa visão de dono, que é difícil, né, de você encontrar essas pessoas, mas existem. E algumas você tem que desenvolver, né, isso dentro da própria empresa. Eu tenho sorte com algumas pessoas, eu consegui desenvolver algumas pessoas lá dentro da empresa que têm o mesmo sentimento que eu. Então, são pessoas que querem que o negócio dê certo, estão preocupados com o resultado final, que é a satisfação do cliente, né? Que isso é muito importante para mim. Eu não quero ser eu não tenho ideia de ser da Stock ser a maior distribuidora, mas eu quero estar entre os melhores, sabe? Em serviço, em mix de produto, em serviços. Então, assim, só que tem muitos desafios, né? O mercado é bem competitivo, os players que tem no mercado são empresas grandes, que têm um poder comercial, às vezes, muito maior que o meu. Então, e esses desafios, eles vão mudando. De tempos em tempos, às vezes você tem um desafio de ter novos clientes, você tem desafio de ter novos fornecedores, de você convencer a indústria que você tem uma estrutura para estar trabalhando com a marca dela. Hoje em dia a gente tem um desafio grande também, que é de mão de obra, que a gente já estava falando antes também, que também a gente está com... Acho que em todos os setores a gente está com bastante dificuldade de encontrar pessoas também. Mas, assim, se fosse tudo fácil também... Todo mundo fazia, né? Todo mundo fazia. Então, tem que ter um objetivo e trabalhar em torno dele. A Stock tem quantos anos no mercado?
Eu devo ter, acho, por volta de 17, 18 anos. Eu já trabalho com isso um pouco mais de tempo do que isso, mas a Stock está nessa faixa de 17, 18 anos. Perfeito. Me conta um pouquinho sobre assim, o diferencial. Então, vamos estruturar assim, para todo mundo entender o que é a Stock Alimentos, né? Então, a Stock hoje, você entende que a Stock é um parceiro do seu cliente ou é um prestador de serviço só oferecendo realmente aquele produto, né? Acho que a Stock é mais do que somente um distribuidor de produto, né? Não, sim. A gente tem que ter criar um relacionamento com o cliente. Eu acredito muito nisso, em criar um relacionamento comercial, uma amizade comercial, e você tem que ser parceiro do cliente. Eu acho que o diferencial da Stock, até para a gente se manter no mercado e por ter o crescimento que a gente teve também nesses anos, foi por conta do atendimento. E quando eu falo atendimento, é o conjunto que vai desde do call center ali até a ponta na entrega. Até a ponta da entrega, ou até quando o cliente tem alguma dúvida com o financeiro, com o boleto. Então, eu acho que a gente tem que dar sempre a resposta sempre o mais rápido possível, não deixar o cliente esperando. Tratar o cliente da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma cultura de excelência, sabe? De prestar um serviço de excelência e de receber. Nós não estamos acostumados com isso. Tanto se você vai em um restaurante e você for muito bem tratado, você... causa estranheza, né? Você fala, caramba, é tão diferente, né? E você acaba indicando, claro. Volta. Então, mas é uma questão cultural. Isso tem que ser trabalhado. Eu acredito que a gente tem potencial para isso, para fazer esse conjunto todo funcionar em harmonia. Do atendimento, do entregador, da pessoa do financeiro. Mas... Cuidado no estoque, né? Também. O armazenamento, sim. né? A separação, sabe? A forma que você faz acondicionamento dos produtos no veículo, né? O controle com validade, com temperatura, são vários fatores. O negócio são muitos fatores, Sim. Né? É um negócio complexo, né? Então, assim, qual que é uma pergunta até... Qual que é a diferença hoje? Um restaurante, os principais clientes, né, da Stock são restaurantes, alguns nichados, né? Hoje a gente atende bastante ali a cadeia de lanchonetes, de restaurante japonês, hotéis. Então, assim, qual que é a vantagem hoje do cliente comprar da Stock e não ir direto num distribuidor, num roldão, num atacadão da vida? A diferença, além da comodidade e tudo isso, qual que é a diferença hoje dessas empresas terem a Stock como parceiro? Bom, quando você fala desses atacadistas grandes, tem um problema da logística, que esses atacadistas geralmente eles não fazem a entrega. Então, o cliente tem que retirar. Então, dependendo do tamanho do cliente, ele prefere receber a mercadoria na porta do estabelecimento, com a nota, o boleto, tudo certinho. Quando a gente fala de distribuidores maiores do que a Stock, né, e o que leva o cliente a optar pela Stock, eu acho que é por conta desse atendimento que eu te falei. Eu tento ter produtos, um mix otimizado, eu não tenho talvez um mix ainda tão abrangente, mas a gente está trabalhando nisso também aos poucos, mas eu tento ter um mix otimizado que seja eficiente para o restaurante também. A logística é um desafio aqui em São Paulo, porque um dia tudo para, choveu, o negócio não vai. É greve de metrô, é greve de caminhão. Tudo interfere. Então, é um desafio, porque todo dia é uma luta. Mas eu acho que o principal diferencial da Stock, nesses anos todos, eu acredito que seja o atendimento. Muito próximo, a transparência com o cliente. Se cometemos algum erro, às vezes acontece, um motorista descarregou uma caixa a menos, que pode acontecer, né, uma falha humana, a gente tenta identificar esse erro antes que o cliente perceba e avisar o cliente, olha, né... Então, é um parceiro mesmo, sim, um parceiro exatamente. Estratégico de negócio. Ele precisa, e o restaurante precisa confiar no distribuidor. Então, a gente tenta sempre agir com transparência, né, se tem condições
de entregar tal dia, eu prometo. Se eu não tenho condições, eu não prometo, para a gente não criar uma expectativa e não atender o cliente. Existe a questão de entrega programada? Como funciona assim a região? Hoje vocês atendem só São Paulo capital, Grande São Paulo, e se funciona, como que funciona essa questão da entrega programada? Eu acho que eu entendo também como diferencial hoje da estoque, como o próprio nome já diz, você ser o estoque do seu cliente, né? Do cliente às vezes não ter que demandar um capital, não demandar um dinheiro tão grande para armazenar os produtos ali e ter um estoque com uma compra programada de uma forma mais ágil aí com a empresa de vocês, né? Então, essa questão da logística e de entrega programada, como que funciona isso, Paulo? Bom, como você falou, a ideia seria essa mesmo, de a gente ser o estoque do restaurante. Mas a gente ainda tem alguns desafios ainda da questão logística. Algumas coisas já funcionam muito bem. Então, a gente tem algumas regiões que a gente atende aqui em São Paulo que a gente consegue atender de um dia para o outro, 24 horas, né? A gente faz a entrega. Algumas regiões a gente tem essa programação. Tem dias programados para atender a determinada região. Funciona bem, porque você consegue focar a sua logística naquele dia para aquela região, então as entregas acontecem de forma mais rápidas também. É claro, se a gente consegue ter mais clientes, né, em determinadas regiões, nessas regiões que a gente tem esses dias específicos, a gente consegue crescer nessas regiões, a gente consegue colocar outros dias também de entrega também. Mas, você perguntou também se a gente atende só São Paulo. Não, hoje a gente está indo para o interior também, a gente vai até Campinas e, por outro lado, a gente vai até a parte de São José dos Campos, Jacareí. Essas regiões a gente não consegue ainda atender mais de uma vez por semana. Na parte de Campinas a gente vai uma vez por semana e na parte de São José a gente está indo a cada 15 dias. Mas são regiões que têm potencial para crescer e a gente está olhando para essas regiões também para ter um crescimento. Acho que até a escolha do ponto ali, né, onde vocês estão, né, e acho que foi uma escolha estratégica pela logística, né. Hoje a Stock ela tá, né, no Jaraguá ali, né, uma saída próxima, bem próxima a Anhanguera, e acho que facilita essa questão logística também. Foi uma estratégia, né? Paulo? Sim, não facilita tanto para a gente fazer para nossas entregas quanto para o recebimento. Então, as indústrias também não têm dificuldade para chegar também com carreta, então fica mais fácil, porque não tem área de restrição de circulação desse tipo de veículo. Então, é um bom ponto ali. Vou falar um pouquinho a gente estava falando dessa questão da compra programada, né? O Paulo, como empresário, acho que é um cara que estuda muito esse mercado de logística, né? Então, hoje os hábitos de consumo, né, no Brasil, principalmente para a pessoa física, que a gente estava falando hoje logo um pouco mais cedo também, você tem algumas empresas que já têm trabalhado. Você tem empresas, por exemplo, como o iFood, que você tem aquela necessidade de comprar e receber ali na hora. Tem outras empresas que daqui você compra e recebe na hora. Mas hoje no mercado, uma empresa que tem crescido muito é a Shopper, que você consegue fazer a compra programada, né? Então, assim, isso para o mercado B2C. Qual que é o desafio de você trazer esse hábito de consumo do B2C para o B2B, Paulo? Olha, o B2C aqui no Brasil está bem consolidado já. Você falou dessas plataformas da Shopper, do iFood, tem outras também que fazem isso, 99 Food, tem vários. Isso já está bem consolidado. Tem Mercado Livre, que não é de alimentos, também, mas é bem consolidado. O Marketplace. Né? Marketplace, exatamente. Agora, o B2B ainda é um desafio. Em alguns países isso já é bem desenvolvido, né? Os Estados Unidos acho que é o que tem o mais desenvolvido, acho que são eles nessa situação aí. Aqui no Brasil a gente está tentando consolidar, mas ainda está difícil ainda, porque ainda não é uma questão cultural. Então, não é uma cultura ainda do restaurante
fazer essa programação, até porque ele depende também de uma série de fatores, né? O consumo é diferente de uma pessoa física, da família. Se você está na sua casa, você sabe mais ou menos o quanto você vai utilizar ali dos produtos, né? É mais regular. Agora, no restaurante, às vezes, ele não sabe se vai ter um movimento, se tem um evento na cidade, tudo vai mudando. Então, essa programação talvez seja um pouco mais difícil. Mas o que a gente está tentando fazer é levar o cliente que estava acostumado a fazer a compra com o vendedor, é levar ele para a plataforma online, facilitando para ele a colocação do pedido. Ele consegue visualizar o produto que ele está comprando. E isso acho que facilita bastante, diminui tempo. Ele pode colocar o pedido a qualquer horário, né? Funciona 24 horas, tá online. Obviamente, a entrega vai ter que programar, né? Não adianta colocar o pedido de madrugada que a gente vai entregar no dia seguinte, isso ainda não acontece. Mas o grande desafio hoje é você acostumar o cliente a utilizar essa ferramenta. E até é um trabalho que a gente está fazendo com a SET também, de tentar divulgar as plataformas, a gente faz algumas ações, algumas campanhas para levar clientes para a plataforma, para estar colocando os pedidos. E assim, a gente vem tendo alguns resultados positivos. Crescente, né? Está crescente. Ainda precisa melhorar bastante coisa, mas está indo numa crescente. Acho que é muito relacionado ao mercado, né? Se você pega principalmente os mercados de atuação aí, o próprio restaurante, os pequenos restaurantes, os médios restaurantes, até grandes restaurantes, ainda não tem um processo tão bem definido como de uma empresa, uma indústria. Às vezes o sistema não está integrado com o próprio estoque para saber o que está faltando, o que precisa comprar. E acho que essa gestão desse mercado aí de bares, restaurantes, até hotelaria, ainda é um mercado que tem uma gestão ainda muito arcaica, né? Então, quando você quer mudar um pouquinho, trazer uma novidade, falar assim, não, agora você não vai mais falar com tal pessoa que vai tirar o seu pedido ali na mão, você vai perder 30 minutos ali fazendo um pedido, só você entrar no sistema e você consegue fazer toda a sua compra pelo sistema. Tem um pouquinho dessa restrição ainda, né, Paulo? Sim. Quando você fala de restaurantes que já são maiores, mais estruturados, ele tem um departamento de compras, às vezes funciona de uma forma mais fácil. Restaurantes menores, às vezes é o próprio dono, às vezes ele é o chefe de cozinha, ele é o comprador, então... Bate escanteio, corre para cabecear. Exatamente. Então, ele tem que otimizar o tempo dele. Então, eu acho que nesse sentido a plataforma ajuda bastante. Não que a figura do consultor de vendas não seja necessária. Eu acho que é super necessária para ela estar... falando sobre produtos, resolvendo relacionamento, resolvendo problema que o cliente tenha, dúvida, né, dando um suporte, acompanhamento, né? Você tira esse manual do consultor de venda e ele foca no que é importante, que é a parte estratégica, de estoque mesmo, de orientar o cliente com uma linha de produto, de periodicidade, tudo isso. E às vezes ele fica perdendo tempo fazendo o pedido, e se ele tiver esse tempo otimizado, ele consegue se preocupar mais com esse diferencial do estoque, que é o próprio atendimento, né? Sim, porque a gente tem um sistema também que ele é bem positivo, ele tem muitas informações que, se o consultor se atentar nas informações do sistema, ele consegue ajudar muito o cliente. Porque a gente tem lá o histórico daquilo que o cliente costuma comprar. Então, isso pode ajudar muito o cliente a não deixar esquecer alguma coisa. Então, tem como fazer um acompanhamento. Você falou, a parte estratégica, de repente, enxergar novas oportunidades, mostrar novas oportunidades para o cliente, que às vezes tem produto que às vezes pode ter um diferencial de custo-benefício para o cliente. Né? Às vezes tem coisa que vocês vendem lá, hoje a gama de produtos é muito grande, né? Tem coisa que vocês vendem lá, às vezes o cliente não sabe, porque às vezes não é associado, né? Você fala, você pega um restaurante japonês, você também vende isso, não é só esses produtos? Então, acho que é um foco realmente nesse... uma venda estratégica, não é um tirador de pedido somente, né? Falando na parte de produto, hoje quais linhas, assim, primeiro, quantos produtos hoje tem
no estoque da Stock? E quais linhas assim de restaurantes? Quais são as principais frentes de atuação hoje da Stock, Paulo? O nosso mix, né, se você for comparar com grandes distribuidores, nosso mix ainda é baixo, mas a gente tem um mix de mais ou menos uns 400 itens, mais ou menos. Só que são itens bem otimizados, que são bem segmentados também. Então, a gente tem produtos para o segmento oriental, algumas coisas a gente já está fazendo importação. Eu tenho alguns produtos voltados para hamburguerias, voltados para bares e restaurantes no geral, produtos voltados para a linha de segmento de hospitais. Então, assim, a gente consegue atender vários... A gente tem produtos... Hotelaria também? Hotelaria também a gente tem bastante... a gente atende bastante hotel também. É que às vezes o produto acaba sendo similar. Usado no restaurante do hotel, exatamente, né? Exatamente. O que diferencia mais talvez seja o oriental, a hamburgueria, que tem algumas características diferentes, assim. Mas a gente tem um mix que consegue atender vários segmentos. Dentro da linha de produtos, por exemplo, vamos falar da linha oriental, que é uma linha muito forte aí na parte de distribuição da Stock. Cita alguns exemplos de cadeia, até onde a Stock consegue, até para os donos de restaurante japoneses, asiáticos que estiverem ouvindo a gente, até onde a Stock chega, né? Então, você tem a linha ali desde o hashi, né? Até o nori, não entra na linha de produtos de... Como que é o termo? De peixe, por exemplo, isso não acaba entrando. Então, fala até onde a Stock chega. A gente tem um mix... não é um mix completo do oriental, mas é um mix que... grande parte dos restaurantes aqui em São Paulo utilizam, né? Se você pega uns restaurantes orientais mais tradicionais, talvez a gente não tenha ainda alguns itens que eles utilizam na cozinha. Porque teve uma adaptação também da culinária oriental, nesse sentido aqui no Brasil. Uma brasileirada, né? Teve chamam de cozinha fusion. Porque aqui tem a introdução do cream cheese na culinária oriental e nem todos os países têm essa cultura. Cheese, exatamente. Né? Então, mas hoje a gente tem essa parte de laticínios que atende ao oriental, que é o cream cheese, o carro-chefe. A gente tem a parte de nori, hashi, farinha panko também, que ela é relativamente nova aqui no Brasil. Hoje nós temos marcas nacionais, mas até uns 10 anos atrás não tinha... panko era só importada, China ou Coreia. Hoje já tem algumas marcas nacionais com qualidade também. Então, assim, esse básico, né? Arroz, né? O arroz. Vinagre. Sim, tempero, molho shoyu. Né? Shoyu. Tem até aquele, sachês. O tare. Sim. Como chama? O raiz forte, né? Também o wasabi. Wasabi. Sim, isso... essa linha a gente tem, algum desses produtos nós já estamos importando também. Essa parte de marca, conta um pouquinho dessa questão da marca própria, né? Hoje a Stock tem duas marcas, né? Vou deixar você falar, conta um pouquinho aí dessas duas marcas próprias da Stock. E o que a gente pode esperar daqui para frente, dessa expansão de marca própria? A ideia da marca própria é tentar fidelizar o cliente, né, a Stock, que é um desafio aqui no Brasil para você fidelizar o cliente. Então, a ideia da marca própria, a princípio, é fidelizar e assim trabalhar com produtos de qualidade, fidelizar o cliente pela qualidade do produto. Então, a gente desenvolveu duas marcas que vocês fizeram para a gente, até uma vocês modernizaram o logo, que era meio... Já está ultrapassado, que é a da Excelente. E tem a marca nova do Oriental, que a gente ainda não estamos ainda utilizando. Não lançou, né? Exatamente. Mas a gente está testando alguns produtos ainda, alguns fornecedores, e esses são fornecedores da China. A gente tem uma parceria também com o pessoal da China também, que a gente já trabalha há algum tempo. Então, a gente está desenvolvendo alguns produtos com eles lá para poder colocar a marca própria, que é a VVR Asian Food.
Da Excelente, a gente está voltando mais para a parte de laticínios. Então, hoje a gente já tem um parmesão de primeira linha. É um produto argentino, 6 meses de maturação. Então, a gente foca sempre em produtos de qualidade. Né? Acho que a questão, conta um pouquinho da questão da escolha do parque, porque como a gente está trabalhando com comida, acho que é uma decisão muito na detalhe, né? De você escolher o parceiro, ir até a Argentina, conhecer, fazer todo esse teste de qualidade que eu sei que vocês têm, né? Sim, então isso é fundamental para você poder definir, você vai colocar a sua marca ali. Então, é um trabalho, não é de um dia para o outro, você tem que pesquisar bastante, tem que criar um relacionamento e conhecendo a indústria para você confiar de colocar a marca ali no produto. Então, por isso que esses produtos os orientais a gente não conseguiu ainda, a gente não colocamos porque ainda falta definir alguns critérios ainda, né, e como a distância, né, é maior, né, da China, você não consegue estar lá para ver tudo, então o processo é um pouco mais lento, mas a gente está caminhando para isso. E quais são as linhas, Paulo? Você falou do Excelente, a gente tem o parmesão, molho de tomate, tem alguma coisa? Tem o tomate pelado que a gente estava trazendo da Itália, mas tem ideia de colocar em outros produtos também, em outras linhas também, mas a princípio é mais a parte de laticínios, que seria o parmesão e o tomate pelado, e a parte dos orientais. Aí, orientais entrariam o nori, a panko, o wasabi, gengibre também, que vende bem no oriental. É mais uma opção, né? O brasileiro ele tem esse costume de olhar um produto, olhar outro e falar, isso aqui é melhor porque é importado, né? Apesar de o mercado brasileiro já está muito tecnologicamente e com relação à qualidade muito avançado também, né? Sim, é que tem produto que a gente não tem aqui ainda no... O próprio parmesão argentino, né? É bem local, né? Bem uma questão bem local. Né? Apesar que você tem parmesão, você tem aqui no Brasil com qualidade também muito boa também, mas o custo aqui no Brasil, às vezes, ele é mais alto do que o custo lá da Argentina. Agora, quando você fala de produtos orientais, por exemplo, nori, você não consegue, não tem uma produção nacional, é só de fora mesmo. Então, esse produto você vai depender sempre de um exportador. Perfeito. Falando um pouquinho mais da abrangência, o que você, eu sei que vocês têm lá uma câmara fria, né? Que tipo de produto vocês armazenam e distribuem nessa questão da câmara fria, Paulo? A maior parte são laticínios. Tá. E aí vai de cream cheese, parmesão, mussarela, queijo fresco, creme de leite fresco, manteiga. Quando você fala dos segmentos, então, vamos por a hamburgueria, a gente tem a parte de cheddar fatiado, molho cheddar, a parte de restaurantes, creme de leite fresco e manteiga, consome muito. Parmesão. Aqueles tonéis de óleo, né? De vinagre, enfim, né? Esses já não são refrigerados, mas tem também os baldes, né? De 14 ou 15 quilos de óleos para fritura, gordura para fritura, temperos para arroz, tempero para sushi. Esse tipo de coisa, tudo isso a gente tem, molho shoyu em galões de 5. Uma pergunta, não sei se estrategicamente a gente consegue abrir, mas o que a gente consegue esperar aí da estoque para 2026 com uma abrangência maior de linhas? O que está sendo estudado, o que está sendo preparado aí para 2026 na estoque? 2026 eu quero ver se a gente consegue melhorar a parte de logística, na verdade. Claro, aumentando o mix aos poucos é interessante, mas o meu foco principal vai ser melhorar a logística. Nós já temos um sistema lá que ele é bem eficiente e a gente tem que investir em um aplicativo, né, que já está em fase de teste lá com a gente também, que você faz um acompanhamento melhor das entregas. É um roteirizador também, ele te ajuda a montar as cargas, otimizando o trajeto para o motorista para fazer uma entrega mais rápida. Você consegue acompanhar em tempo real aonde está o veículo.
qual a entrega que ele já fez, fotografar a entrega, né, os produtos que ele descarregou. Então, Isso o cliente tem acesso ou não? É um controle interno? Controle interno ainda, mas a gente está desenvolvendo isso ainda não está 100% em linha. Então, eu queria ter colocado implantado em 2025, mas a gente não conseguiu. Então, eu vou focar agora em 2026. Que eu acredito que isso vai melhorar bastante a operação em si. Né? O uso da tecnologia a favor do negócio. Acho que a logística, hoje no Brasil, se você fala com muitas empresas aí, após pandemia, muita gente fala, vou abrir o e-commerce, vou abrir o e-commerce, vou abrir o e-commerce. E muitos fecharam por questão do quê? Logística. Acho que hoje a logística é um grande gargalo, né? Que você, às vezes você vender não é tão complexo, mas você entregar hoje, principalmente num sistema que você tem aí, Correios, que é um sistema um pouco falho no Brasil, uma empresa que está bem sucateada. Você tem outras empresas aí que estão fazendo esse trabalho, mas o que envolve você aí, essa logística de transportadora. Hoje vocês têm uma frota própria, hoje vocês terceirizam. Como funciona, além dessa tecnologia que vai ser implantada a partir do ano que vem, qual que é a estrutura de logística de vocês hoje, Paulo? Hoje trabalhamos com frota própria e com a parte terceirizada, é híbrido. Tá. Então eu trabalho com as duas formas. Eu com a frota própria eu consigo ter um controle melhor sobre caminhão, a qualidade. Fiorino, qual que é? São vans, caminhões e vans. Tá. Eu consigo ter um controle melhor sobre a qualidade, porque são veículos novos. A gente faz revisões preventivas, tanto da parte de refrigeração do veículo, quanto da parte mecânica do veículo. Esse controle a gente não tem ainda sobre o terceirizado. Então, por isso que eu te falo que a qualidade é mais garantida ali, mas o terceirizado também é eficiente também. Então, são parceiros que já estão com a gente há algum tempo também, então são eficientes também. Então, tem essa questão para 2026. Tem essa questão da logística, que a gente quer melhorar. Isso vai dar também mais informações disponíveis para o cliente também. Né? Aí entra o papel do consultor, no primeiro momento, dele estar se comunicando com o cliente. Quando o cliente tem que dizer, a minha entrega está muito longe. Que hora que chega. Isso. Hoje a gente faz isso, mas hoje ainda é de forma manual. Né? Você tem que pegar o telefone, liga. Com esse sistema, a gente consegue ter já até no mapa saber se está longe ou se está perto. Outro desafio, que a gente já falou agora há pouco, é tentar fomentar mais negócios pela plataforma, pelo online ali. Fica a dica, né, Bruno? Fica a dica. É isso que eu quero, pô. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Se eu for falar quando eu falo do início da Stock, e eu falo que eu sou velho, né? Eu gosto do telefone. Pode falar no telefone. Então, todas as pessoas que a gente contrata lá para a parte comercial, a gente fala, olha, tem que falar ao telefone, tem que estar no telefone. E a gente vê que isso é uma dificuldade, que nem todo mundo, principalmente os mais jovens, não é um pessoal que já não está mais no telefone. Eu vejo até pelos meus filhos, é tudo por mensagem e tal. Então, eu vou ter que mudar um pouco o meu pensamento, que antes eu acreditava muito no telefone, que fazia a diferença. Hoje eu tenho que olhar com uma visão diferente. Então, eu estou tentando me adequar a essa nova situação, essas tecnologias que estão chegando. Né? Então, inteligência artificial. Exatamente. Então, a ideia é tentar me adequar no digital, porque talvez eu acho que é o futuro. Em alguns países isso é bem consolidado. Né? Nos Estados Unidos é bem consolidado, você tem isso na China também, alguns países da Europa já funciona muito bem também. Eu acho que é uma tendência aqui. De ter, infelizmente, de ter menos comunicação entre as pessoas, que eu acho que não é tão legal assim, mas ter a figura do consultor para solucionar o seu problema já acho interessante, mas no dia a dia talvez seja mais prático a inserção do pedido via plataforma, né? Porque você imagina um comprador de um restaurante, se ele for atender todos os vendedores de todos os fornecedores, então ele tem a proteína, ele tem o hortifruti, ele tem a bebida, ele tem o descartável.
Se ele for atender, você vê que antigamente isso daí era feito pessoalmente, presencial. Né? O vendedor tinha que visitar o cliente. Hoje em dia já tem o telefone e agora está indo para o online, que vai facilitar a vida do comprador também. Eu acho que assim, a minha visão para tudo isso, acho que nem você está errado, nem os nossos filhos estão errados. Eu acho que a tecnologia está aí e é para ser usada. Mas, na minha visão, a tecnologia tem que ser um item ali, não é substituída por um atendente, por exemplo, né? Então, hoje, se eu recebo... outro dia eu estava falando no WhatsApp e nitidamente eu estava falando com uma IA. Aquilo ali estava me incomodando de um jeito que eu também sou o cara que eu prefiro pegar o telefone, ligar e conversar com a pessoa do que ser atendido de uma forma robótica. Mas hoje você tem que ter todas as opções e atender o perfil. Acho que a Stock, trazendo essa tecnologia, ela não vai deixar de atender o físico, o telefone, sim, ou a visita no próprio estabelecimento, como muitas vezes até o restaurante é você focar ali no nosso diferencial. Quando eu falo nosso, é da Stock. O nosso diferencial que sempre foi o atendimento. Então, como que você prefere ser atendido? Sim. Você prefere que um consultor vá até o seu restaurante? Você prefere que ele te ligue? Você quer conversar com o WhatsApp? Ou você prefere automatizar o seu atendimento? Então, é deixar tudo na mesa e quem escolhe como prefere ser atendido é o próprio cliente, sim, né? É sim, o cliente no centro da operação, né, Paulo? Acho que é isso. Sim, você tem que entender a necessidade do cliente e qual que é a preferência dele. Se ele prefere falar... tem uma pessoa e falar pelo telefone ou WhatsApp, vamos atender a necessidade dele. Eu tenho percebido que esse comportamento tem mudado. Com certeza. Né, o pessoal mais jovem que está... As novas gerações, a tendência é essa, sim, mesmo. Mas eu acho fundamental, mesmo que você entre para essa parte digital... Seria essencial que o consultor ele ligasse uma vez por semana para o cliente para saber, olha, como é que está aí como é que estão as entregas, está chegando no horário, está tudo certinho, como é que está o meu atendimento, né? Tem alguma coisa que eu posso melhorar, para mostrar que a gente está acompanhando, né? Que está preocupado ali com o resultado final. Não é simplesmente só... Então, a gente fala de cultura, vou voltar um pouquinho. Não quero vender por vender. Eu quero vender e eu quero que o cliente tenha uma experiência boa. Né? Eu quero que ele, quando ele lembre da Stock, ele lembre, pô, eu já comprei na Stock e a Stock realmente ela cumpre o combinado e tal. Então, eu quero gerar boas lembranças no cliente. Não quero só ter uma venda pontual, vender uma vez e não vender mais. Essa não é a ideia. Né? E isso você tem que também criar essa cultura também no seu time de vendas. Exatamente também. Exatamente isso. Entendeu? Acho que é o que a gente estava falando, né, Paulo? Acho que a tecnologia ela vai substituir os serviços rotineiros, né? Os serviços repetitivos, rotineiros. E o ser humano ele vai ter um papel até diferente de relacionar mesmo. Acho que o ser humano... Acho que a questão da... Qual que é o seu diferencial, às vezes, como profissional, né? Eu acho que essa questão do relacionamento não vai ser uma opção. Não, eu prefiro ficar mais aqui digitando, fazendo. Não, daqui para frente, eu acho que o grande diferencial do ser humano no papel aí do mercado vai ser o relacionamento, que é o que a gente tem diferente da máquina, diferente da inteligência artificial, diferente de tudo isso que está sendo implantado. Você sabe disso, né? Eu acho que eu sempre... vamos falar até das duas etapas que a gente atendeu o estoque. Antes pandemia, pós-pandemia. Antes pandemia, era uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Você está lá, você vai visitar o cliente. Depois da pandemia, que a pandemia ela trouxe essa velocidade. Não existia... Se você fala que há 4 anos atrás não existia uma reunião... via online, você fala, que absurdo, não existia. Era bem ainda, tinha o Skype na época, já existia o Skype, mas toda hora caía, toda hora... Aí veio o Meet, veio o Zoom, veio todas essas plataformas que você consegue hoje
o meu atendimento, meu time de atendimento, a gente não fica 2 meses, 1 mês. A gente fala com a estoque, fala com os outros clientes semanalmente, às vezes uma vez por dia, tal. Você tirou um pouquinho essa proximidade, mas você trouxe um atendimento mais otimizado. Sim. Apesar de eu gostar muito, de tempos em tempos eu falo, marca lá um café com o Paulo, vamos visitar a estoque, porque eu acho que isso aqui, esse relacionamento frente a frente, de sentar na mesa, olhar no olho, conversar, nunca vai ser substituído. Não, concordo também. Esse é um ponto muito importante. Eu também acho que não tem... Porque a pandemia ela trouxe algumas coisas novas para a gente, né? Boas, ruins. E as boas são essas às vezes não tem essa proximidade, mas você falou, otimiza o tempo, e isso é muito importante, ainda mais quando você fala de uma cidade como São Paulo, o trânsito é caótico, então isso pode otimizar. E esse relacionamento, falando no geral, né, das pessoas olharem, né, olho no olho e falarem, esse vai ser o diferencial dos jovens de hoje para daqui para frente. Exatamente. Né? Aquele que conseguir olhar no olho e se comunicar, eles vão ter sucesso. Se destacar no mercado. Entendeu? Claro, nem todos têm, às vezes têm essa habilidade, mas tem outras habilidades. Mas essa vai ser uma habilidade que vai ser muito mais importante agora porque pelo tempo que a gente está vivendo. A IA, tudo isso, você fala, ela acaba igualando a parte técnica, né? Você fala, puta, eu nunca programei um site. Entra na IA lá, como programar um site? Claro, você não vai programar igual um programador. Você não vai fazer... até falo para os meus colaboradores, para todos os colaboradores do mercado inteiro. A profissão nenhuma profissão vai morrer, né? Mas os profissionais sim vão morrer. É o profissional de redação ou profissional de programação que otimiza o tempo dele com inteligência artificial e sabe e domina a ferramenta, esse cara não vai morrer. Mas o cara que não está atento a isso, com certeza esse cara vai ficar para trás, né? Então, usar essa questão. A gente entrou nesse assunto falando da parte do atendimento, né? Usar o atendimento para essa frente, né, Paulo? Acho que é isso. Eu acho que sim. Eu também acho que é o futuro. Não tem volta, não né? tem como voltar. Não tem volta. E a gente tem que ir se adequando. Então, como eu te falei, antes eu focava muito, tem que ser o telefone. E hoje eu já vejo diferente. Eu acho que talvez a gente tem que ver como é que o cliente prefere ser atendido. É isso. Né? Então, se ele prefere ser atendido pelo WhatsApp, ok. Né? Vamos atender pelo WhatsApp, por e-mail, é presencial. A gente tem que ir se adequando à necessidade do cliente. Mas eu enxergo que a tendência é mais realmente o digital, que otimiza mais o tempo ali. Perfeito. Fazer um jabazinho aí, conta um pouquinho pra gente aí, Paulão, qual que é o diferencial aí na primeira passagem, segunda passagem, né? O Paulo começou lá com a gente, saiu por um tempo, voltou agora, há 4 anos atrás, agora não, né? 4 anos atrás. Conta um pouquinho aí o que a Sete ajuda aí no processo de crescimento da estoque, fazer o jabá também. Não, né? Vamos lá. Não é jabá não, vamos lá. Bom, na primeira fase, vocês tiveram um papel muito importante que foi de modernizar o logo da estoque. Identidade visual. A identidade visual. Então, isso foi muito bacana, tanto é que a gente usa até hoje. Particularmente, eu gosto bastante do jeito que ficou. Apesar de muitos anos, ele ainda é uma marca muito moderna. Sim, né? sim. Não desatualiza. Nessa segunda passagem, já está em outro momento, numa outra fase, que, por exemplo, eu não tinha... Na primeira fase, a gente não tinha rede social. Né? Agora, já tem as redes sociais. Então, vocês ajudam a gente na parte as estratégias, né? Das redes sociais, de conteúdo. Fizeram também a alteração, a modernização de um logo de marca própria, desenvolveram um logo de uma nova marca também. Mas no dia a dia mesmo é a parte de investimentos de Google, né? Google, né? De tráfego pago. Então, cada vez mais acelerando, cada vez mais a estoque
medindo o resultado e aumentando o investimento. Sim. Então, esse é um trabalho contínuo e crescente também. Que né? a gente não conseguiria fazer. Então, a gente precisa ter um parceiro também de confiança que faça isso para a gente também. Então, a SET, nesse sentido, ela é bem parceira da gente. Então, a gente está bem próximo também nessa questão também. E eu acho que tem, futuramente, quando a gente está falando de tecnologia, né, de tentar fomentar mais o comércio pela plataforma, a SET vai ter um papel muito importante, que é ajudar a estoque a divulgar essa plataforma de uma forma que seja fácil para o cliente. Né? Então, acho que assim, a gente tem bastante trabalho ainda. Deus quiser, Deus quiser. Os próximos meses. Tem mais algum ponto, Paulo, que você queira abordar, que você queira falar dos diferenciais? Já falamos bastante da parte logística, a parte de estoque, todo esse cenário aí. Quem não conhece a estoque, por favor, visite aí. Depois o Paulo vai passar aqui, vai estar na tela, né? As mídias sociais da estoque, o site da estoque. Então, queria que você fizesse as considerações finais. Se tiver mais algum ponto que você queira abordar, fica à vontade. Bom, assim, distribuidor, né, a gente tem muitos desafios aqui no Brasil. A gente tem... o distribuidor ele ainda não é considerado um braço da indústria. Né? Então, isso dificulta bastante. Quando você vai para alguns países mais desenvolvidos, o distribuidor ele é o braço da indústria e ele é responsável pela distribuição do produto da indústria. E aqui no Brasil isso está engatinhando ainda não é uma coisa que acontece de forma natural. Então, você tem concorrentes, você tem que concorrer às vezes com a própria indústria, você às vezes não tem o apoio da indústria em algumas situações, quando você precisa de repente de um técnico, um treinamento até que eles fornecem, mas às vezes você precisa de um técnico de gastronomia que vá no cliente para poder fazer uma demonstração. Então, nem todas as indústrias têm esse técnico. E a estoque mesmo, a gente está buscando também, que é difícil achar um profissional nesse sentido, de colocar um consultor gastronômico que faça a visita nos restaurantes. Então, assim, e os desafios eles vão mudando, Bruno. Então, tem o desafio com a indústria, aí uma hora você tem o desafio com a logística, aí uma hora você tem desafio com clientes, uma hora você tem desafio com mão de obra. Então, são vários desafios. Quando uma pessoa de fora... Você não falou o principal, o governo. Tem também instabilidade política, a gente não... Então, isso fatalmente acaba influenciando no comportamento final do consumidor que vai no restaurante, e isso vai... A cadeia, né? É uma cadeia. Isso vai interferir na nossa performance também. Então, assim, quando uma pessoa olha de fora, não imagina assim, como é que é a engrenagem, né? Complexidade. Então, eu quando eu olho isso, assim, caramba, a gente faz muita coisa, né? Como é que a gente consegue? Porque a gente trabalha com uma equipe bem enxuta, mas assim, que no primeiro momento, o que você pensa? E eu pensava assim também, quando eu montei o meu negócio, eu pensava, é fácil, comprar e vender, não tem segredo, né? Compra por 10, vende por 12, ficou 2 no bolso, tá ótimo. Então, mas quando você vai ver a operação toda ali, né? Compra, recebimento, armazenagem, controle de validade, controle de lote, venda, você tem que vender, prazo, você tem que receber, você tem que repor estoque, você tem que fazer entrega, assim, é complexo. Então, eu gosto, mas assim, é claro que no dia a dia... São muitos desafios, muitos pratos para equilibrar. Né? Às vezes dá mais estressado, você tem que ponderar um pouco, mas é interessante, eu gosto bastante do... Mas tá aí a estoque há 17 anos equilibrando todos os pratos, e rumo aos próximos 17, 20, 50 anos. Opa! Acho que esse o empreendedor é isso, né, Paulo? O empreendedor, ele tem todos esses desafios pela frente
E acho que o grande diferencial do empreendedor é como resolver os problemas de uma forma que deixe a equipe tranquila trabalhando, deixe o fornecedor tranquilo e deixe o cliente tranquilo. Sim. Então, acho que esse é o desafio do empreendedor e você vem fazendo isso com excelência. Tanto é que, como estatística do Brasil, uma empresa que está 17 anos no mercado não é para qualquer um. Então, deixo aqui meus parabéns, né, pela estoque. Agradeço também a parceria aí de tantos anos já e a confiança do nosso trabalho para os próximos anos também, Paulo. Obrigado, Bruno, e obrigado pelo convite novamente. Assim, eu espero que a nossa parceria dure aí bastante tempo também. Vamos embora, deixar aqui quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Paulo, da Stock, as mídias sociais, o site, vai ficar aqui na tela, tá? Então entra lá, visite, confira, entre em contato aí com o time comercial, como você quiser, pelo WhatsApp, pelo telefone, até pombo correio. Sim. O importante é conhecer e com certeza serão muito bem atendidos, tá bom? Obrigado, um abraço a todos aí. Obrigado.